Alô amigos, esse é o canal RK Inter trazendo o mais colorado para você. Discussão feia entre JB, Baldasso, Bagé, Meneghetti sobre a liberação de Borré do Werder Bremen. Olha o que eles falaram. Antes eu peço a você, te inscreve no canal, estamos chegando a 1000 inscritos. Conto contigo, meu amigo torcedor colorado, te inscreve no canal e dá joinha. Olha a discussão feia no debate raiz hoje, confere. Mas eu acho que o presidente Barcelos não estaria na Alemanha se estivesse cogitando de verdade a possibilidade do cara vir no meio do ano. Eu acho que ele foi lá para resolver agora. O que eu acho importante que as pessoas que estão assistindo saibam é o seguinte. Existe um clube que tem os direitos econômicos do Borré, se chama Eintracht Frankfurt. E existe um clube que neste momento está com os direitos federativos do Borré, que é o Werder Bremen, que pode utilizá-lo até a metade do ano pelo contrato de empréstimo que tem. O Borré conversar com os caras e dizer que quer ir embora é importante, muito importante, e para mim informação já tinha sido feita e agora parece que vai fazer de novo. E eu entendo, eu não posso ser clubista nessa hora, que é absolutamente plausível que o Werder Bremen seja ressarcido financeiramente. Não sei o que vão oferecer. Alguém falou esses dias que o Inter poderia oferecer... Mas eu acho que isso aí é em cima do que ele pagou, preferência, né? Tal. Pois, mas, se ele pagou claro, 1 milhão de euros pelo empréstimo, mas não, ele tem que ser ressarcido em 500 mil euros. Eu tenho certeza absoluta que não pagou 1 milhão de euros. Não pagou. Mas pagou no máximo 500 mil euros pelo empréstimo. Eu não sei se pagou pelo empréstimo. Mas é que tem uma ponta. Lá no contrato não fala em multa rescisória. Informação que lá atrás trouxe o Tyler. Lá se diz que para que o Borré saísse do Werder Bremen antes de terminar, algo assim, tá? Não exatamente com essas palavras. Antes de terminar esse contrato, teria que ter a anuência dos dois anuência de todos os lados. O Eintracht concorda que ele volte, o Borré concorda em sair do Werder e o Werder concorda em que ele saia. Neste momento, Baldasso, se é 500, 1 milhão, 2, 3... não tem isso precificado. O que existe, se o Werder quiser trancar, ele tranca e não tem o que fazer. Tá bem. Bom, o jogador pode chegar em junho, ficar liberado e vir embora. Mas essa é a realidade. Ao mesmo ponto que, se estivesse um clube aqui em Porto Alegre, sem ter conversado com o Internacional, fazendo pressão no principal jogador do Inter, nós estaríamos fazendo uma gritaria. Agora lá é normal. Uma hora vai acontecer aqui. Tanto que eu estou aqui... É impopular o que eu estou dizendo? Isso é real. Eu estou defendendo aqui os direitos do Werder Bremen. Eles têm o direito disso e ninguém conversou com eles. Isso é errado. Tá errado. O que é pior, Baldasso? A culpa é do Eintracht Frankfurt, que tem que se entender com o Werder Bremen. Sabe o que é pior? O pior é se o Werder não pagou pelo empréstimo. Porque daí não tem como mensurar. Tem preço. Se pagou, por exemplo, pagamos 500 mil euros. Bom, então é metade, 250 tá justo, né? Tá justo. Não, se não pagou, aí não tem preço. Eu acho, é que tem uma coisa aí que é muito importante. Nós estamos analisando friamente o processo como um todo, Bagé. O jogador que não quer ficar no clube, o clube não quer mais que o jogador fique. Claro. Quando o jogador não quer mais jogar, eu lembro o maior caso que já... Opa, não. Tinha um jogador que não queria ficar em Porto Alegre na metade do ano passado e ficou. Mas aí cederam. Aí uma negociação. O Grêmio abriu mão do segundo ano de contrato com ele. O que o Borré está fazendo agora com o Eintracht Frankfurt é muito parecido com o que um jogador chamado Skoko fez com o Internacional uma vez. O Inter pagou 7 milhões de dólares por um jogador destaque da Libertadores. Contrato de 4 anos, o cara chegou em Porto Alegre, 1 mês depois ele deu uma entrevista dizendo: eu não tenho adrenalina para jogar na casa. O Guinha Azul tinha recém-renovado também. E também que ir embora. Não adianta, o jogador quando quer ir embora, tu não vai segurar um jogador que não está com vontade de jogar ali. Então tem esse lado também. Agora o ressarcimento ao Werder Bremen, alguém vai ter que pagar essa conta. E se for o Inter que tiver que pagar, o Inter vai pagar. Nós estamos falando, os números que o Meneghetti colocou aqui, me parecem os números mais razoáveis do processo. É 250, 300 mil euros. O Inter não vai deixar de trazer o cara agora e esperar até o meio do ano por causa de 300 mil euros. O Inter vai dispor desse valor, vai dar um jeito e vai trazer o cara agora. JB. Eu quero sublinhar o que disse o Bagé, porque eu tava tentando entrar desde que o Tiger estava ali para sublinhar isso, para colocar isso. O que o Inter está fazendo, gravem esse dia 15 de janeiro, e nós estamos aí há 20 dias, o Inter está há 20 dias fazendo um processo que tangencia o aliciamento de um jogador. Porque o Inter foi no Frankfurt, foi no jogador, mas o Inter não vai no Werder Bremen. O Inter não vai.
Se tivesse alguém aqui querendo assinar com o Vitão, isso tangencia o aliciamento. Só um pouquinho. Isso é rigorosamente a mesma coisa. O presidente, na nossa primeira revolução, o presidente foi lá, sentou, o presidente Barcelos, sentou na cadeira e começou a reclamar do Flamengo, que estava atravessando negociações para levar jogadores que ficariam na reserva. Ficaria na reserva, dizendo que isso era ruim pro mercado. Imagina o quanto é ruim pro mercado tu ir lá e aliciar um jogador pra fazer a cabeça dele, botar 800 mil a mais por mês que ele ganha na Europa, pra ele vir e o time lá nem falar com ele. Eu quero aqui usar um exemplo pra ti agora que vai desmontar a tua tese. Se eu moro num lugar alugado, se eu alugo um apartamento, estou num apartamento, sou inquilino, tenho aluguel de um apartamento, o dono do apartamento, quando for vender o apartamento, ele não vai conversar comigo. Ele vai acertar a venda do apartamento e depois ele vai vir falar comigo para me ressarcir. Não tem nada de errado que o Inter fez. O Internacional conversou com o dono. O Eintracht Frankfurt é o dono. O Inter comprou o Borré. Aí agora vai se conversar o ressarcimento. Não tem nada errado nisso. Frontalmente contrário à posição. E o JB, inclusive, acho que ele passou o sinal, digamos assim, laranja. Passou o sinal laranja, falando uma palavra de aliciamento, que não tem nada a ver. Mas é só ler o regulamento da FIFA. Os processos do futebol são assim. Se é por isso, o Internacional então está aliciando o Thiago Maia, que tem contrato com o Flamengo. É assim que Sim. Mas é assim que acontece no futebol há pela FIFA 100 anos. Bom, mas 100 anos. A regra, assim, a grande diferença é que eu não o sou Luis Soares tinha contrato com o Nacional até 31 de dezembro. O Grêmio negociou com o Luis Soares em novembro. 6 meses de contrato. Tá bom, e aí? 6 meses. Ele é um jogador... Em novembro o Grêmio foi lá e negociou com ele. Ele tinha contrato até dezembro. O jogador tem mais 5 meses de contrato com o Werder. Só que o vínculo dele pertence ao Eintracht Frankfurt. O Internacional fez o caminho correto. Foi no Eintracht, liberou para negociar, negociou com o jogador e agora tem que haver uma negociação entre Eintracht e Werder. Para quem chegar agora e dizer, tem 5 meses e meio de contrato, o Inter já negocia com esse jogador desde o ano passado. O Inter fez a cabeça dele. Fosse com nossos aqui, a gente estaria chateado. Quando falaram com o Vitão e já foram no Vitão, e tu vai dizer, é sempre assim, sim, mas não reclama quando for assim. Quando falaram com o Vitão e tentaram fazer a cabeça do Vitão para ele ir para Espanha, outra coisa. Todo mundo ficou de bem. Esse teu argumento é diferente de sugerir que o Internacional está fazendo aliciamento. Mas não sou eu que sugiro. Não, tu fez uma denúncia que eu acho que... A FIFA diz que se tu fala com o jogador... A FIFA diz, se tu fala com o jogador sem a anuência do clube que ele está, e antes de 6 meses de contrato, tu tá aliciando, então não tem o que fazer. Mas o Werder Bremen não é dono do Não, mas ele tem contrato com o Werder Bremen. O Inter comprou o Borré do dono dele, que é o Eintracht Frankfurt. O estranho é que quando eu levantei, eu não usei o termo aliciamento. Eu disse que flertou o Alan. Quando eu trouxe o Baldasso, concordou comigo. Agora ele já tá discordando de novo. Não, mas gente... Concordou. Não. Então, porque quando o Flamengo jantou com o Vitinho que ele era jogador do Inter, foi uma balbúrdia. Era porrada de tudo que é lado. Agora pode. É que a gente só reclama do juiz quando ele é contra o nosso time. Eu vou tentar... Quando ele é favorável, eu vou tentar ser um pouco mais claro, que eu tô com dificuldade de entendimento, ou as pessoas talvez não tenham a capacidade de entender. Não vocês aí, as que estão sentadas ao meu lado. Eu quero dizer o seguinte para vocês. O Werder Bremen, e foi a abertura de tudo que eu disse aqui, tem o direito de ser ressarcido. Mas ele não é dono do jogador. É a ponta final. O Internacional, antes de qualquer ressarcimento ao Werder Bremen, tinha que ter feito o que fez. Comprar o jogador do Eintracht Frankfurt e acertar com o jogador o seu salário. Para tirá-lo agora do clube onde ele está emprestado, precisa ressarcir esse clube. E isso está sendo feito. A minha curiosidade, o meu espanto até, é que eu descobri que hoje, segunda-feira, 15 de janeiro, 21 dias depois do JB dar a notícia que o Borré estava acertado com o Inter, estão indo pela primeira vez conversar com o Werder Bremen. Isso me assusta. Tá aí, né? Discussão feia entre JB, Baldasso, Bagé e Meneghetti sobre a liberação de Borré do Werder Bremen. Vai dar pano pra manga essa história. O que você acha? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, peço mais uma vez, humildemente, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Inter você sabe tudo sobre o Inter. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.